Olá, sou o pastor Carlos Macord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus. Está na hora para mais um tempo devocional com o autor Oswald Chambers e seu livro devocional chamado Tudo para Ele. Continua recomendando que você adquire uma cópia desse livro ou em forma digital ou de papel mesmo. Você pode encontrar no amazon.com.br Oswald Chambers, Tudo para Ele. A devocional de hoje, na ordem da maneira que o livro é organizado, deveria ser dia 22 de março, mas nós não estamos seguindo essas datas. É claro, hoje é dia 9 de agosto. O título da devocional que vamos ler é O Coração Ardente. Coração ardente, baseado naquele momento de discípulos depois da ressurreição de Cristo, quando eles falaram depois de ter andado com Jesus, porventura não nos ardia o coração? Lucas 24:32. Porventura não nos ardia o coração? Então vamos ouvir a voz do Oswald Chambers e apreciar bem a sabedoria desse homem de Deus. Precisamos aprender esse segredo do coração ardente. De repente, Jesus aparece para nós. Fogos incendeiam os céus e recebemos maravilhosas visões. Mas chega um momento em que precisamos aprender como manter o segredo do coração fervoroso, um coração que pode enfrentar qualquer coisa. Nada como um dia simples e monótono, com seus deveres rotineiros e as pessoas de sempre para esfriar o coração ardente. A menos que aprendamos o segredo de permanecer em Jesus. A menos que aprendamos o segredo de permanecer em Jesus. Grande parte das aflições pelas quais passamos como cristãos não é resultado do pecado, mas de ignorarmos as leis da nossa própria natureza. Por exemplo, o único teste que podemos usar para determinar se devemos ou não permitir o desenvolvimento de determinada emoção em nossa vida é examinar qual será o resultado final dessa emoção. Faça uma análise lógica até sua conclusão final. E, se o provável resultado for algo que Deus condena, coloca um ponto final nisso agora mesmo. Todavia, se é uma emoção que foi despertado pelo Santo Espírito de Deus e você não permite que ela siga o seu curso em sua vida, isso causará um efeito bem menor do que Deus tinha planejado. Essa é a maneira como as pessoas não realistas e super emocionais são constituídas. E quanto maior a emoção, mais profundo o nível de degradação. Se tal emoção não é expressa no nível a que foi destinada. Se o Espírito de Deus o tocou, tome todas as decisões possíveis e irrevogáveis e deixe que as consequências aconteçam por si. Não poderemos ficar para sempre no monte da transfiguração, expostos à luz das experiências vividas ali. Marcos 9, versículo 1 a 9. Mas temos de obedecer à luz que recebemos lá. Devemos colocá-la em prática. Quando Deus nos dá uma visão, devemos negociar com Ele apenas nessa base, custe o que custar. Aí na leitura, ele termina com um poema, uma coisa que ele escolheu de um outro autor. Então deixa eu ler. Não podemos acender uma chama a qualquer hora. O fogo que no coração habita. O espírito é soprado e depois dormita. Em mistério nossa alma,
mas as missões recebidas em momentos de revelação podem ser cumpridas em horas de escuridão. Esse é um poema chamado Moralidade, por Matthew Arnold. Essa devocional é extremamente relevante, porque nós temos que ter momentos com Deus onde Ele desperta em nós uma visão de uma possibilidade de amar pessoas, de recuperar vidas, de evangelizar, de realizar uma obra para o benefício dos outros. E esses momentos do coração ardente é como se fosse um momento no topo da montanha, da Monte de Transfiguração. É uma clareza, é uma emoção muito forte que diz: eu fui feito para fazer isso. Mas essa emoção, a gente tem que olhar e cuidadosamente verificar que se essa emoção, se ela tem livre movimentação, vai dar um fruto que vai beneficiar outras pessoas e glorificar a Deus. Uma vez confirmada que essa visão dessa monte de transfiguração, daquele momento alto na nossa vida, se torna nosso alvo e objetivo e o nosso destino, aí sim nós temos que viver também nos dias monótonos, dias de, mais uma vez, repetindo a mesma coisa. E esse coração ardente, ele descreve como permanecer em Cristo, permanecer em Jesus. E essa ideia de permanecer em Cristo se encontra em João 15. Recomendo que você faça uma leitura de João 15, especialmente versículo 1 até versículo 8. E fica muito claro que a videira é que faz o coração ardente continuar permanecendo, recebendo, se alegrando e repartindo. Em minha vida, e talvez na sua vida também, você já passou por momentos onde Deus colocou alguma coisa no seu coração e veio contra aquela visão muita coisa difícil. E você pensa: acho que Deus errou, ou talvez se eu não entendi bem, mas eu acho que você deveria crer que essa visão de Deus, ela pode ser atacada, sim. Essa visão de Deus pode ser atrasada na sua maneira de pensar, mas se é de Deus e é uma coisa verdadeira, nós temos que confiar em Jesus. Em vez da gente criar a energia e a disposição para agir, vamos voltar para a fonte, que é Jesus, e pedir humildemente, mas com fé, que Ele realize na nossa vida aquilo que queimou no nosso coração no passado. Pode ser que é uma coisa que parece impossível, ou talvez você está esperando numa escala maior, mas se você viver fiel no seu dia a dia e usar os recursos que Deus tem dado para você, seu coração ainda pode sentir o calor ardente dessa visão. Mas se você desistir, então o fruto vai ser muito menos, porque a gente só pode produzir fruto, mais fruto e muito fruto se a gente permanecer em Jesus. Falando da minha própria experiência, eu sei o que é trabalhar uma visão há mais de 30 anos e ter momentos onde parece que foi muito pouco e ter momentos incríveis e momentos bonitos e produtivos.
mas ainda assim continua ardendo no meu coração essa visão que Deus tem dado para eu e Pamela, por exemplo. Eu quero encorajar você a não desistir dessa coisa que queimou no seu coração. Mas eu quero que você volte para Jesus com humildade e, na presença dele, deixe ele esquentar, vamos dizer, ou reanimar a visão. E não diga para ele que tamanho o efeito tem que ser. Mas fala para ele o que você quer. Porque se você está permanecendo em Cristo e suas palavras, pode pedir. Talvez não seja do tamanho que você quer, mas da qualidade sempre pode ser tudo que Jesus é. Se Ele quiser, onde Ele quiser e quando Ele quiser. Então, vamos ouvir essa palavra do Oswald Chambers e descansar. E deixar Deus ser o dono dos nossos corações. E Ele que pode nos dar aquele calor inicial, ardente, na presença de Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Vamos viver Jesus plenamente hoje.